Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Way Carbon Talks. Hoje uma edição extremamente especial, aqui com uma mesa cheia de amigos que a gente está tocando um projeto há mais de 7 meses juntos e hoje nos vemos pessoalmente. Estou aqui com a Vanessa, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Oi, Laura, é um prazer estar aqui. Com o Ricardo, também da CCE. Laura, obrigado pelo convite, prazer conversar com você e com os demais colegas. E com o Roberto, da GIZ. Olá, Laura. Oportunidade, muito feliz de estar hoje aqui com você, com a Vanessa e com o Ricardo. É uma oportunidade muito grande para nós. Muito bom. Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre um projeto que a gente veio desenvolvendo todos juntos aqui nos últimos meses, e levantando algumas polêmicas, se a gente puder falar assim. E aí eu queria começar a abrir esse podcast, essa conversa aqui, com uma pergunta bem simples para vocês da CCE. A CCE vai emitir REC? Dá um pouquinho de contexto para a gente, de onde surgiu esse assunto. Não, Laura, a CCE não vai emitir REC. Essa preocupação ela aconteceu lá atrás, quando esse assunto de RECs, né? E falando agora para quem não está familiarizado com o termo RECs, RECs é a sigla para Renewable Energy Certificates, né? A sigla em inglês para Certificados de Energia Renovável. E quando esse tema surgiu na CCE, alguns participantes de mercado tiveram, né, essa preocupação, né, e esse questionamento. Pô, o que a CCE vai fazer com os RECs? A CCE vai emitir RECs? E não é o caso, né? A gente está entrando nesse mercado de RECs, inclusive como foi citado numa lei lá atrás, a Lei 14.120, que fala de benefícios ambientais no setor elétrico. A CCE está entrando nesse mercado muito mais para organizar, para trazer confiança, credibilidade, transparência. Então, a gente está atuando nesse sentido, para evitar a dupla contagem desses atributos de energia elétrica, mas não para emitir os RECs propriamente dito, até porque a gente já tem bastante participante no mercado que faz isso, né? Participantes privados que estão atuando nessa área, inclusive aqueles que são agentes da CCE. Então, não faria sentido a gente estar fazendo a emissão dos RECs em si. Eu complementaria a Vanessa colocando que a CCE, para quem não conhece, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, responsável por contabilizar e operar todo o mercado, todo o setor elétrico brasileiro, ela existe para desenvolver o setor de energia no país. E com esse foco de desenvolvimento, é muito melhor ela apoiar os emissores já existentes do que querer criar mais um instrumento como esse. Então, por isso, complementando com a Vanessa colocou, o objetivo da Câmara é apoiar, desenvolver e trazer mais credibilidade e não fazer a emissão que já existem empresas que fazem. Muito bom. É bom esclarecer essas questões. Saiu recentemente a regulação, né? Pelo menos a política sobre essa questão de hidrogênio. E a CCE tem um trabalho grande na questão de certificação de hidrogênio. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa agenda também. Sim, a CCE, desde 2021, ela trabalha com essa agenda, onde ela também, com o objetivo de desenvolver mercados, começou a visualizar uma grande demanda, uma grande oportunidade para o Brasil de produzir o hidrogênio aqui, tanto para descarbonizar o próprio país, como inclusive para contribuir com alguns países que pretendem se descarbonizar e que não têm a diversidade e a quantidade de recurso energético renovável que o Brasil tem. Então, nesse sentido, a CCE ela criou uma certificação atendendo padrões internacionais para quem gostaria, né, de produzir e atender um mercado internacional. E, mais recentemente, foi sancionada a lei, o Marco Legal do Hidrogênio no Brasil, que está, ao longo aí de agosto de 2024, em regulamentação. E agora o que se espera é que seja publicado o regulamento que vai disciplinar como vai funcionar o Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio, que é o instrumento que foi criado e instituído aí por essa lei. Mas uma coisa que eu sempre gosto de esclarecer com relação a isso, Lauro, é que o REC é um certificado e o hidrogênio coisas é outro diferentes. certificado. São coisas diferentes, né? Vamos explicar. É bom explicar, apesar de que sim, a CCE trabalha com os dois, né? Muito bom. Roberto, estamos aqui com você, com a GIZ, na cooperação, né, Brasil-Alemanha. Conta primeiro um pouquinho para a gente o que é a cooperação. Bem, mais uma vez agradecendo a oportunidade, né? Falando aqui da cooperação Brasil-Alemanha para o desenvolvimento, que é implementado no Brasil pela GIZ, né? Bem, então, fazendo uma ordem cronológica aqui dos fatos, o Brasil e a Alemanha têm um acordo básico de cooperação que foi criado em 1998, tá? Quando os países decidiram, né, trabalhar em cooperação em alguns temas. E aí, a gente dando um salto para 2009, a gente efetivamente começa a trabalhar na área de energia, um programa energia. E aí, dando um salto de 15 anos, nós chegamos agora em 2024, né,
com 3 temas principais na área da cooperação, né? Que é a parte da biosfera, formação profissional e desenvolvimento econômico sustentável, e energia e desenvolvimento urbano sustentável. Então, a nossa área específica que deu suporte para a CCE nesse trabalho foi a parte de energia. Para vocês terem uma ideia, dentro desses 3 macrotemas, nós temos cerca de 40 programas específicos, cada um com um objetivo específico, com os seus indicadores, né? Mas que, de uma forma geral, convergem para um objetivo de um desenvolvimento sustentável, né? Podemos dizer dessa forma, né? E aí, detalhando um pouco mais, no caso agora, a parte de energia, né? Que é o programa que deu suporte para a CCE nesse trabalho. Nós temos, por exemplo, são 7 programas ao todo, se não me engano. Nós temos um na área de hidrogênio, tecnologia de armazenamento, temos o Sistema de Energia do Futuro, que especificamente foi o programa que deu suporte ao trabalho. E esse tipo de cooperação é bem importante, tanto para esse trabalho que a gente desenvolveu, mas outros que a gente já fez com a GIZ, quando é um trabalho que foge um pouco do dia a dia da CCE, digamos assim, né? Esse tipo de fomento que vem da GIZ. Eu queria que você falasse um pouquinho desses estudos que a GIZ faz, né? O que ela implementa, o que ela apoia na implementação, e um pouquinho do papel de vocês também para o fomento, né, dessas questões das energias renováveis na matriz energética brasileira. Eu queria antes falar da estruturação de como está o sistema de energia do futuro, né? Nós temos 2 parceiros que coordenam o programa de forma política, que pelo lado brasileiro é o Ministério de Minas e Energia, que é o MME, né? E pelo lado alemão, que é o ministério que aporta os recursos para que as atividades sejam executadas, é o BMZ, que é o Ministério de Cooperação Financeira e Desenvolvimento. Então, esses são os 2 parceiros políticos, vamos dizer assim, né, que fazem a coordenação de todo o programa Sistema de Energia do Futuro. E aí, descendo um pouquinho mais, aí nós temos os parceiros executores, né, que são a Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, o Operador Nacional do Sistema, o ONS, a ANEEL, a Agência Reguladora, o CEPEL e a CCE, que está aqui com a gente, né? Então, o objetivo desse programa é a integração, aumento, né, a integração das fontes renováveis, né, na matriz, tanto na forma centralizada como na forma distribuída, e a eficiência energética. Então, ou seja, o foco do nosso trabalho desse programa especificamente é esse. E chegando até o momento que a gente teve a oportunidade de trabalhar com a CCE, né, acho que foi em 2022, se não me engano, 2023, a CCE teve uma demanda junto com a cooperação, né, de forma que desenvolveu um trabalho na área de RECs, inicialmente, e depois de mercado de carbono, né, que nós estamos hoje, acho que, finalizando o trabalho. E só para informar também, que eu acho que é importante, né, que toda essa parte da execução dos trabalhos, pelo lado alemão, é feito pela GIZ, que é uma empresa pública do governo alemão. E aí, com esse trabalho todo que vocês estão fazendo, todas essas articulações, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como que esses estudos, né, que vocês fomentam, que vocês ajudam, têm colaborado com a matriz energética renovável no Brasil. Bem, voltando para o Sistema de Energia do Futuro, né, que é o programa que a gente trabalha, que deu suporte à CCE, e com os parceiros que nós temos, né, EPE, ONS, a ANEEL, ou seja, nós desenvolvemos uma série de atividades sob demanda dos parceiros, né, tanto na área de identificação de potencial, de fontes renováveis, principalmente eólica e solar, na parte de regulação também, de regramento, né, junto com a ANEEL, na área de pesquisas também tem disseminação de projetos pilotos, que a gente trabalha também junto com o CEPEL e na própria disseminação desses projetos. Também temos trabalhos na área de micro e mini geração, né, que é uma área que está crescendo muito no Brasil, né? Então, todo esse contexto, né, desses trabalhos são realizados, né, eles fomentam, né, a descarbonização do sistema, porque estão sempre incentivando, no caso, a integração cada vez maior das fontes renováveis na matriz, né? E no caso do mercado de carbono de RECs também, a gente entende que são ativos ambientais, vamos dizer, né, que podem fomentar, né, que fomentam, sem dúvida, a integração dessas fontes.
Ao longo desses últimos 7 meses, a gente discutiu calorosamente o tema mercado de carbono e a I-REC. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso e, assim, por que esse tema é tão importante? Olha, esse tema ele é bastante importante porque ele se insere dentro do contexto de descarbonização, que é um assunto que está na pauta, está na agenda de todos os países, de todos os governos, né? Isso, enfim, é um assunto que está muito na mídia. E toda empresa hoje, grande empresa, tem estratégias de mitigar o impacto das suas operações ao meio ambiente, onde as emissões de carbono são um aspecto bastante relevante. Então, dentro desse contexto, as empresas têm buscado, primeiro, fazer um mapeamento, ou o que se chama tecnicamente de inventário, né, das suas emissões. E, com base nesse inventário, nesse mapeamento, elas segregam as suas emissões de carbono em tipos, sendo tantas emissões diretas, que são decorrentes efetivamente da sua operação, vamos dizer assim, dentro dos portões da empresa, né, da porta para dentro, como também ela verifica as emissões indiretas, que são emissões que ocorrem fora do limite físico da empresa, mas em decorrência dela. E aí, energia elétrica é um desses fatores. No geral, né, as empresas não geram sua energia dentro da empresa, salvo alguns casos específicos. Ela compra do sistema nacional. Agora, se alguma usina em algum lugar do país gerou, foi para atender aquela empresa. Então, se teve emissão, ela precisa se atentar a isso. E os RECs, né, os certificados de energia renovável, eles são instrumentos financeiros que correspondem ao incentivo econômico para que seja produzida uma energia limpa para atender aquela demanda do consumidor. Por esse motivo que todas as grandes empresas hoje estão preocupadas com a sua pegada de carbono, é que esse é um tema que vem crescido bastante nos últimos anos. E aí vem a polêmica mercado de carbono contra a REC, né? Então é uma coisa assim que a gente precisa também desmistificar um pouco a diferença entre as duas coisas. Você não pode ter um crédito de carbono e você também não pode ter um REC ao mesmo tempo. Então também queria falar um pouquinho sobre isso até para esclarecer esse ponto que foi pauta de muito debate nosso, né, ao longo desses meses. Eu acho que, voltando a uma resposta que eu dei ali no início, quando eu falei que o certificado de hidrogênio e o REC são coisas diferentes, o crédito de carbono também é, né? Então, todos eles são ativos distintos. E o que acaba acontecendo é que quem não conhece essa metodologia de inventário de gases do efeito estufa, né, que separa essas emissões de carbono que o Ricardo comentou do que é direto do processo produtivo, o que é indireto, acaba não fazendo essa distinção, né? Mas a realidade é que o crédito de carbono ele serve para fazer a descarbonização dessas emissões diretas da empresa, enquanto o REC ele serve para o rastreio só da energia elétrica. Então, ele só serve para abatimento dessas emissões indiretas da energia elétrica especificamente, né? Ele não pode servir para fazer outros tipos de abatimento ali no inventário. E aqui vamos voltar a um conceito muito, muito, muito importante. As empresas precisam reduzir as suas emissões. Correto. Ficar comprando crédito ou REC não vai resolver o nosso problema. A gente tem uma crise climática acontecendo, estamos pelo 3º ano consecutivo quebrando recordes no aquecimento global. A gente fala bastante sobre isso no podcast também, e outros episódios a gente comentou do tema. Inclusive, lançamos um episódio recente sobre risco climático, que fala bastante sobre essa agenda. E assim, a responsabilidade das empresas de medir efetivamente suas emissões, criarem bons inventários, terem boas bases e efetivamente terem uma estratégia de descarbonizar, né? Terem uma estratégia de como olhar essa pauta de uma maneira séria, que não seja só comprando créditos ou mirando único e exclusivamente nos RECs, que a gente sabe que também, óbvio, é um grande incentivo, ajuda muito o setor energético, né, o setor elétrico, a fomentar as fontes renováveis, mas ela precisa descarbonizar também e reduzir suas emissões. Queria pegar este gancho da questão da descarbonização e perguntar um pouquinho para o Roberto como a cooperação tem ajudado nessa agenda de descarbonização, né, e a importância desse tipo, de outros tipos de estudo nesse momento que a gente está vivendo. Bem, todos os trabalhos, os estudos que nós executamos com os parceiros, como eu já mencionei anteriormente, né, eles sempre têm essa pegada de descarbonização, tá? Porque sempre fomentam a integração, né, o aumento da participação das fontes renováveis, seja da forma centralizada ou da forma distribuída, né, e toda a parte de regramento também. E aí, especificamente nesse estudo, né, a gente entendeu que foi até uma oportunidade interessante que surgiu, né? Porque o Brasil está preparando um regramento, né, sobre o mercado de carbono, né? E esse estudo acho que já trouxe subsídios, né, para a CCE, né?
para que ela possa, né, se preparar para ações futuras, né, que, como a Vanessa disse muito bem, né, ou seja, tudo isso vai ajudar a descarbonizar o sistema no sentido de fomentar essas fontes. E dois aspectos que eu acho interessante também, né, que acho que é que foi mencionado no trabalho, é a parte do carbono de fronteira, né, que eu acho que é um mercado que... Mercado não, é uma política que deve ser implementada, se não me engano, a partir de 2026, né, está em fase de transição, né, e ela sendo implementada e o escopo 2 entrando no abatimento das emissões, essa plataforma que a CCE está criando, né, que vai criar, né, eu acho que vai ser um incentivo para o mercado nacional, né, para ele ser competitivo, né, no momento da exportação de produtos, né, e também a parte de data center, que eu achei muito interessante, na parte que foi mencionado, que é um segmento de serviços que está crescendo muito, né, ele cresce alavancando junto o consumo de energia elétrica, né? Muito, né? Muito. E são empresas de alta tecnologia que têm uma pegada de energias renováveis, né? Então, ou seja, e aí o Brasil, no caso, né, ele pode ser até um candidato a receber esses data centers, não sei, porque o potencial das fontes renováveis nós temos, né? Aí vai ser uma questão, né, de regramento, de estar preparado a nível de infraestrutura tecnológica para receber esses serviços futuros. Muito legal. E o Roberto comentou de uma série de ações, né, que estão em andamento e citou também desta plataforma que está sendo desenvolvida pela CCE para gerir isso, e tem um aspecto bastante relevante nesse contexto, porque o Brasil tem várias iniciativas buscando descarbonizar a sua matriz. E a energia elétrica, que no Brasil é super renovável, né? Em 2023, 93% de toda a energia elétrica gerada foi renovável, ela é um motor, um alavancador para essa descarbonização. Então, por exemplo, o programa Mover, né? Que incentiva aí a redução de emissões do transporte do país. Então, tem incentivo a veículos elétricos. O Ministério do Desenvolvimento do Comércio lançou o Selo Verde Brasil, que também tem o objetivo de levar o atributo ambiental de produtos nacionais que são exportados com essa chancela. A própria certificação de hidrogênio, que estamos há pouco. Todos esses ativos que levam esse atributo ambiental, eles têm como origem uma energia elétrica limpa. E se nós não tomarmos cuidado, podemos cair num descrédito, que é eu ter dois ativos distintos se apropriando do mesmo atributo ambiental, da mesma energia elétrica gerada. Então, o que a CCE está fazendo para contribuir para o país é criar uma base única, já que a CCE, como operador de mercado, ela já tem o controle de 100% da geração elétrica do Brasil, e fazer a alocação de quem está utilizando cada atributo para cada um dessas ações que estão sendo desenvolvidas, de tal forma que não haja risco de uma dupla contagem, um duplo uso do mesmo megawatt-hora, de uma mesma energia elétrica para esse tipo de certificação. Então, essa é uma plataforma que a CCE está desenvolvendo ao longo do ano de 2024, que estará disponível aí em 2025. Inclusive, no final de outubro, faremos o lançamento dessa plataforma para o mercado, né? Exatamente, estaremos lá para fazer o lançamento junto com os emissores. Lembrando que isso é algo integrado com as empresas que já emitem REC, né? Que já estão trabalhando conosco nessa iniciativa. É um trabalho de parceria, um trabalho conjunto, para que essa plataforma contribua para que esses ativos nacionais de certificados de energia renovável, de certificado de hidrogênio, Selo Verde Brasil e outros, né, desses programas que, inclusive, a GIZ ajuda o Brasil a se desenvolver, que eles tenham bastante credibilidade, tanto em âmbito doméstico quanto em âmbito internacional. Eu acho que esse foi um grande clique assim, que a CCE teve durante esse trabalho com RECs, com carbono, é que uma grande parte dessas certificações realmente depende desse dado do megawatt-hora renovável, né? Que é um dado que a gente tem dentro de casa. Então, se a gente já tem esses dados, essas informações, né, para trabalhar com o certificado e tornar eles mais confiáveis, realmente foi só esticar um pouquinho, né, o conceito. Então, a gente já tinha muita coisa pronta dentro de casa para conseguir trabalhar com isso. E foi
legal que, né, tanto no trabalho que a gente fez com a Way Carbon quanto outros, a gente faz bastante benchmarking internacional. Então, a gente tenta ver o que são essas melhores práticas lá fora. E tem 2 plataformas muito conhecidas, né, parecidas com o que a gente está fazendo lá fora. Uma é a europeia ECS, que faz o registro dos certificados de energia renovável europeus, e outro nos Estados Unidos é a plataforma GreenE. Mas é interessante notar que, ao mesmo tempo que a gente fez esses benchmarks e se inspirou neles, a gente conseguiu manter também uma ideia de, não, mas vamos ver o que tem aqui um pouquinho de diferente no Brasil, que pode até ser um diferencial positivo, né? Um diferencial competitivo. E, no caso, um grande diferencial que a gente tinha era exatamente toda essa medição já integrada dentro da CCE, né? No caso dos europeus, por exemplo, cada país tem um registro diferente da medição de energia elétrica, né? Então, em cada país é diferente. Aqui não, a gente já tinha tudo pronto para ser integrado dentro da CCE. Então, eu diria que ao mesmo tempo que a gente fez esse benchmarking internacional para seguir um certo padrão de boas práticas que tem lá fora, a gente também acrescentou um certo valor brasileiro, né? Um valor nosso, assim, a plataforma que está sendo construída. Eu particularmente fico muito feliz de ver a plataforma saindo. A gente acompanhou vocês ao longo desses meses, discutimos bastante. Como a gente trabalha, né, na Way com muitas empresas querendo trabalhar nessa agenda de descarbonização, você tem um repositório de informações com a credibilidade que a CCE tem, garantindo a rastreabilidade dessas informações todas, só vem a somar no mercado. Então, assim, eu estou muito empolgado com a plataforma de vocês. Muito feliz de ter participado de alguma parte dessa construção, se a gente pode falar assim. E estarei lá dia 31 de outubro com vocês no evento. O que vem pela frente? O que vem pela frente entre a cooperação e a CCE? Bem, nós estamos na fase de encerramento do programa atual do Sistema de Energia do Futuro, né, e em tratativas com os governos para um novo programa. E já tivemos a oportunidade de conversar com a CCE, né? Ela já apresentou demandas, né? Demandas que são convergentes com os objetivos do novo programa, e eu não tenho dúvida que nós vamos ter oportunidade de trabalhar novamente junto para construir um pouquinho mais dessa matriz mais limpa e descarbonizar ainda mais o sistema. Muito bom. Gente, muito obrigado. Acho que foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer ter participado com vocês desse estudo nos últimos meses. Tenho certeza que tem muita coisa para a gente fazer ainda juntos e queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. Um prazer falar com você, Lauro, Vanessa, Roberto, e desenvolver esse trabalho junto aí. Obrigado, Lauro, Vanessa, Ricardo. Um prazer ter trabalhado com vocês nesse projeto. E obrigada aos ouvintes, né? Quem está escutando a gente.